Saber, por exemplo, você tem um livro do Humberto Eco, que virou, né, virou filme inclusive, que é O Nome da Rosa. O livro O Nome da Rosa, ele se passa no mosteiro. Aliás, as 100 primeiras páginas são descrição do mosteiro. O saber lá passa a ser o elemento principal. É como uma narrativa que vai trabalhar, sei lá, cujo protagonista é um professor, né? A ideia do saber. Aqui existe uma brincadeira aqui do Estadão que diz assim: papai sozinho, mamãe e o tio Ricardo, né? Ou a mamãe. É melhor você começar a ler o Estadão. Ou seja, o tio Ricardo é o Ricardão, quer dizer, a mamãe está saindo com o tio Ricardo porque o papai não lê nada, não tem o que dizer, e o Ricardão tem, né? Então ele tem um saber que o papai não tem, e isso fez com que ele roubasse a mamãe. Claro que isso é uma brincadeira, mas ilustra aí a questão do saber. A imagem que eu coloquei aqui, se você não está percebendo de forma nítida, é um garoto que está dentro de um colchão todo arrebentado, provavelmente ele está dormindo aí, né, à luz do dia, porque tem uma claridade. Essa situação de, né, muitas crianças, né, nas grandes metrópoles e até em cidades do interior, você tem aí um conflito muito claro entre o querer e o não poder, né, um querer dormir, um querer, né, ter uma casa, ter uma cama, né, certo? E o não poder ter nada disso. Infelizmente, no nosso país, a má distribuição de renda, a corrupção, né, cria situações como essa. Então está em jogo aí o conflito entre o querer e o não poder, certo? Aquelas personagens que querem ser muito ricas, né, e tentam fazer de tudo para isso, né, em busca do poder, mas não podem. Ou querem ser, né, os chefes, os presidentes da empresa, etc. e tal. Novela, por exemplo, joga muito com esse tipo de conflito. O fazer é a performance. Se a gente for pensar, por exemplo, cinema, né, aqueles filmes que são tidos como filmes de ação, são filmes que privilegiam a performance, né? Ou seja, o fazer. Hoje vivemos num mundo muito voltado para o físico, né, certo? Então, digamos que o fazer tem aí uma ênfase muito grande, talvez até mais do que o saber. E o poder sempre foi muito procurado, né, muito cobiçado. Aqui você tem um quadro do Delacroix, que é um pintor francês. Você tem um quadro romântico, diga-se de passagem, né, bem no centro, praticamente no centro, você tem uma figura feminina, bandeira francesa, a ideia do nacionalismo, né, certo? Com muito movimento, que é característico dos quadros românticos, porque o movimento está ligado à ideia de emoção, né, e aí a ideia de revolução, do fazer. Né, não é a Revolução Francesa, é uma outra revolução, mas não deixa de ser um fazer, a revolução. E nós temos aí um dos conflitos mais empregados assim em romances, sobretudo quando se faz uma reflexão crítica, né, em relação à postura das pessoas. Nós vivemos num momento da internet em que o parecer ele é muito importante. Então as pessoas se filmam, né, em lugares bonitos, os momentos felizes, e parecem felizes e contentes. E às vezes são felizes e contentes, mas às vezes não, às vezes é uma performance, digamos assim, para construir uma imagem, certo? Viver de aparências, né, é bastante complicado. Você tem aí dois grandes autores que, né, em seus romances, eles atacam exatamente isso, a questão da aparência e da essência, Machado de Assis e essa de Queiroz. Né? Os dois são altamente críticos em relação à burguesia, em relação, né, à Igreja Católica, ao comportamento dos padres, né, os adultérios, né, feitos de forma bastante discreta, né, para poder conservar a aparência, certo? E aí tem um jogo modal da semiótica que diz assim, né? E parece, é verdade. Né? Parece, mas não é a mentira. Então parece um relógio verdadeiro, mas não é mentira. Não é e não parece, é falso. Não parece um relógio importado e não é um relógio importado, é falso. Né?
Mas não parece, é o segredo. O espião, ele é e não parece, né? O disfarce, certo? Esse é o jogo das modalidades, né? Do ser e do parecer. Agora, a semiótica francesa, isso vai te ajudar bastante no entendimento aí dos romances, dos contos, das crônicas, das charges, também da própria política, cenário econômico e tudo mais. Os tipos de manipulação, certo? Nós temos dois tipos de ordem mais positiva, que é a tentação e a sedução, e outros de ordem mais negativa, que é a intimidação e a provocação. Então, na tentação, você oferece um objeto de valor em troca. Se você fizer isso, né, eu te dou isso, certo? Na intimidação, ao contrário. Se você não fizer isso, eu vou pegar algo seu. Eu vou tirar alguma coisa sua. Né? Na provocação, você questiona uma competência do indivíduo. E na sedução, ao contrário, você enfatiza uma competência do indivíduo. Então vamos aos exemplos. Né? Aqui, como exemplo de tentação, quem ajuda a sorrir, ajuda a viver. Bom, praticamente aqui existe uma intenção de você ajudar, né? E nessa ajuda você tem o sorriso, você tem a felicidade. O estetoscópio está sendo feito de uma tal forma que parece ser um palhaço sorrindo, essa coisa toda. Né? A manipulação por tentação é isso. Na publicidade é que mais aparece. Né? Então você compra o carro e você ganha, agregado ao carro, o valor de aventura. Né? O Marlboro, o cigarro, antigamente, por exemplo, a imagem era um cowboy no cavalo, quer dizer, você fuma o cigarro, você vira macho. Né? Aliás, esse ator ele morreu de câncer no pulmão. A tentação ela vai aparecer em situações do cotidiano. Olha, se você for à padaria comprar pão para mim, né, eu te dou R$10. Fala para um filho seu assim, por exemplo, né, ou para uma pessoa, né, que trabalha com você. Você está manipulando por tentação, certo? Se você sai comigo esta noite, eu pago o ingresso de teatro. Eu estou manipulando por tentação. Estou oferecendo um objeto de valor em troca para aquilo que você quer fazer. O rei, por exemplo, né, ele não foi explícito, mas ficou explícito que se o príncipe resgatasse a princesa, em troca ele ia ter, né, o casamento garantido. Até mesmo no sequestro, certo? A manipulação por tentação ocorreu num dado momento do sequestro, quando, né, ele pediu, né, ele disse que ele libertaria os reféns, né, em troca ele queria um helicóptero, alguma coisa assim, ele queria alguma coisa em troca. Eu faço isso, eu quero alguma coisa em troca. A tentação é isso. Né? Se você fizer o que eu faço, eu te dou alguma coisa em troca. Então o garoto lá não quer estudar, aí eu digo assim para o garoto, vamos supor, um filho meu tal, se você fizer a lição, eu deixo você brincar lá fora. Então eu estou dando o objeto de valor, brincadeira para ele. Já na sedução, que também é positiva, você enfatiza uma competência do indivíduo. Então, para esse garoto, por exemplo, em vez de eu usar a manipulação por tentação, eu poderia usar a manipulação por sedução. Por exemplo, dizer assim, você é um garoto super inteligente, você é um garoto, né, bacana, eu tenho certeza de que você vai fazer a lição. Né? A propaganda, a publicidade em geral, ela gosta da sedução também, porque é exatamente uma manipulação positiva. Você é um empresário moderno, inteligente, ágil, rápido, precisa de um aplicativo que esteja de acordo com a sua performance, por exemplo. Você está elogiando o empresário, nesse caso você está manipulando por sedução. Você é uma mulher bonita, independente, precisa, né, ler a minha revista, sendo bonita, inteligente, isso é manipulação por sedução. Aqui diz assim, mulheres, seu corpo não precisa de marcas, você tem direitos, você tem escolhas, denuncia a violência contra a mulher. Quando ele diz você tem direitos, você tem escolhas, está manipulando por sedução. Esse outro slide são várias cruzes, né? Aí no meio está escrito em inglês, non smoking area, quer dizer, a área dos não fumantes. E essa área vazia que não tem cruzes nenhuma, né? Ou seja, as demais são áreas de fumantes, e aí a cruz vai significar a morte.
Por que é manipulação por intimidação? Né? Porque, em outras palavras, a propaganda diz, se você fumar, você morre. Ou seja, eu estou tirando um objeto de valor que seria a própria vida. Né? As propagandas de cigarro, de álcool, elas jogam muito mais com a intimidação do que com a tentação. Né? O maço de cigarros, você percebe que tem aquelas fotos, o indivíduo está sem pé, sem braço, aquela coisa toda, manipulação por intimidação. Né? Por exemplo, se eu disser para o garoto, se você não fizer a lição, você não brinca. Eu estou tirando um objeto de valor que é a brincadeira, seria a manipulação por intimidação. A manipulação por intimidação nem sempre dá certo. Né? Tem pessoas que não são muito suscetíveis à intimidação. O público feminino, por exemplo, propaganda para mulheres é difícil, né? Manipulação por intimidação. É mais para esse tipo de propaganda mesmo, em que você tem que ser um pouco mais duro para a pessoa, né, cair a ficha. Então a intimidação é isso, você tira o objeto de valor. Se você fizer, né, se você não fizer o que eu quero, você vai ficar sem isso aí. Né? Então isso caracteriza a intimidação. Já a provocação é ao contrário da sedução, em que você, né, enfatiza uma competência do indivíduo, né? Lembra? Você é inteligente, você é um cara esperto, tal, você precisa de um cartão de crédito, é isso? A provocação, não, você questiona competências, você não enfatiza uma competência. Quando você diz seja forte, violência doméstica, seja forte, denuncie, seja forte, implicitamente assim, não seja fraco. Certo? Larga a mão de segunda mole, vai lá, denuncia, né? Vai para a delegacia e faz o seu papel. Você não é homem, não, vai lá, dá um beijo na menina, sabe esse tipo de linguagem da rapaziada? Manipulação por provocação, né? Você não é macho para dar um beijo na manipulação por provocação. Também a provocação depende das pessoas, pode não funcionar não, né? Você fazer uma propaganda, você não é uma mulher competente para usar esse, né? Não fica legal. Ninguém gosta de ser depreciado. Porém, se é para mexer com brio, certo? Para determinadas pessoas, pode ser que a provocação ela funcione, certo? Às vezes você tem várias manipulações ao mesmo tempo. Essa publicidade aqui diz o seguinte: para a concorrência seu produto é café com leite, que tal um banquete de marketing na sua empresa? Lepera Marketing, né? Ora, para a concorrência, seu produto é café com leite, isso é uma provocação. Ele está dizendo que, né, a concorrência está achando o seu produto meia boca, certo? Depois ele diz, que tal um banquete de marketing? Aí ele está oferecendo alguma coisa em troca, então já vem a tentação. Então esse anúncio publicitário trabalha com a provocação e com a tentação, tá bom? Lição de casa, exercícios de 1 a 18, complementares, tá? Dos complementares, capítulo número 3. Até a próxima.